Boa noite, tudo bem? Gente, essa aqui é a parte 2. A parte 1 já tá no canal. Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, vocês podem ir para entender melhor a história de Jó, depois vir pra cá. Mas se vocês quiserem começar pelo aqui e ir pra lá, se vocês for desse tipo assim de gente, tudo bem. Faz o que é melhor pra você, tá? Mas por mim, eu seria melhor ir no canal, assistir a parte 1 e depois vir assistir a parte 2. Pra entender melhor a história de Jó e ver se você se adapta também. Entende melhor o que Jó tá querendo dizer pra gente. Bom, vamos começar aqui, né? Esses vídeos aqui eu vou colocar no final, tá, gente? Como erro de gravação. Tô ficando gelada. Boa noite, tudo bem? Gente, esse vídeo aqui é a parte 2. A parte 1 já está no canal, já está no canal, tá? Se vocês quiserem dar uma olhadinha, pode ficar à vontade. Assistir a parte 1, depois vir pra parte 2 pra entender melhor a história de Jó. E eu tô gravando aqui no quarto, a iluminação não é muito boa. Tô com zoada de ronco, que meu marido tá dormindo aqui. E vai ficar assim, né? Porque é o único lugar onde tem luz. Uma luz, assim, muito melhor pra gravação, tá? Então, deixamos de enrolação e vamos reagir esse vídeo, tá bom? Avisando que o meu celular não aguenta muito. Eu posso reagir 40 minutos aqui e amanhã reagir o restante. Ou posso reagir todo. Vou ver aqui o que vai acontecer, tá? E eu tô gravando tudo pelo celular, então é um pouco ruim pra mim. O celular tá bem ruim demais, não aguenta uma hora de vídeo. Triste. Então vamos lá, reagir. Vamos entender melhor e continuar a história de Jó. Em vão. Zofar termina, mas não trouxe consolo, só juízo. E Jó segue sozinho entre os escombros da dor e do silêncio de Deus. Jó levanta os olhos e finalmente responde, não mais em lágrimas, mas com ironia. Agora, ele fala aos três. Sem dúvida vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Seu tom é ácido, ele se sente zombado pelos amigos, mesmo sendo o justo que clama a Deus. Sou motivo de riso para os que vivem em segurança, para quem tem os pés firmes, mas despreza o que tropeça. Ele olha ao redor e enxerga o mundo ao contrário. As tendas dos ladrões prosperam, os que provocam a Deus vivem em paz. E quem tem o Deus da força em mãos, esses vencem. Jó então aponta para a natureza. Ela sabe o que os homens fingem ignorar. Pergunta aos animais, e eles te ensinarão. Às aves, aos peixes, à terra, todos sabem. Eles sabem que tudo está nas mãos de Deus. Vida e morte, força e fraqueza. Na mão de Deus está a alma de tudo que vive. Ele destrói e ninguém reconstrói. Ele fecha e ninguém abre. Ele seca os rios e os transforma em pó. Jó exalta o poder de Deus com temor. Com ele está a sabedoria e a força. Com ele está o conselho e o entendimento. E então ele começa a listar o que Deus é capaz de fazer. Derrubar reis, cegar juízes, confundir sábios, humilhar os poderosos. Ele descobre o profundo das trevas. Traz à luz as sombras da morte. Jó termina lembrando a todos que o domínio é de Deus, não dos homens, e que os caminhos dele nem sempre se encaixam nas fórmulas humanas. Jó continua. Sua voz ganha firmeza, não fala mais apenas com os amigos. Agora ele encara o céu. Tudo isso meus olhos viram, meus ouvidos ouviram e entenderam. Eu sei tanto quanto vocês, não sou inferior a vós. Ele rejeita os discursos vazios. Quisera falar com o Todo-Poderoso. Quero defender minha causa diante de Deus. Ele acusa os amigos de distorcerem a verdade com zelo religioso, mas sem justiça.
Vós sois inventores de mentiras, médicos inúteis, todos vós. Se ao menos vos calasseis, isso seria sabedoria. Com coragem Jó os adverte. Defendereis a Deus com injustiça? Farei ele acepção de pessoas? Achais que podem enganá-lo como a um homem? Ele os lembra, Deus vê tudo, e se o julgar, tremerão. Então ele se volta ao céu e clama: ouvi as minhas palavras, atentai para a minha declaração. Jó quer justiça, quer ser ouvido, quer saber. Por quê? Quantos pecados cometi? Faze-me saber minha transgressão e o meu pecado. Ele sente que Deus o persegue como inimigo. Por que escondes o teu rosto? Por que me tratas como um inimigo teu? E encerra com um sussurro de cansaço. Apontas contra mim os pés e marcas cada passo meu. Mas o homem é como madeira apodrecida, como roupa roída pela traça. Você inspira tanta gente, mas quando a sua força acaba, para onde você vai? Você cuida de pessoas, você orienta, aconselha, consola, acolhe, e muitos te veem como fonte de força. Você é uma pessoa que tem uma missão clara: ajudar o outro a encontrar. É como madeira apodrecida, como roupa roída pela traça. Jó abaixa a cabeça. Suas palavras agora vêm como um lamento antigo, um sussurro que poderia vir da boca de qualquer homem cansado de existir. O homem, nascido da mulher, é de poucos dias e cheio de inquietação. Ele surge como flor que murcha ao nascer, como sombra que não permanece. Tu abres os olhos sobre ele e o fazes entrar em juízo contigo. Jó reconhece sua limitação. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. O homem tem seus dias contados, seus limites definidos. Nada escapa ao olhar de Deus. Desvia de nós os olhos, ó Senhor, para que tenhamos ao menos um pouco de descanso, como um trabalhador ao fim do dia. E então Jó se volta à natureza, vê esperança numa árvore. Mesmo cortada, ela pode brotar. Se envelhecer a raiz e morrer o tronco, ao cheiro das águas, brotará outra vez. Mas com o homem, não é assim. O homem morre e desfalece, expira. E onde está? Ele observa os rios secarem, os mares esvaziarem. Mas o homem, ao morrer, não volta mais. Até que os céus deixem de existir, não despertará, nem se levantará do seu sono. Então Jó revela seu desejo mais profundo. Quem dera me escondesses na sepultura e me guardasses até que tua ira passasse. Ele sonha com um tempo em que Deus chamará, e ele responderá da cova. Tu contarias os meus passos e não observarias meu pecado. Mas a realidade volta a pressioná-lo. Como a água desgasta a pedra, assim o homem se consome. Esperança? Tu a destróis. Jó termina olhando para o pó, para o túmulo, para o silêncio. Ele retorna à conversa. Agora sua voz não é de consolo nem de conselho, é de repreensão. Responderá o sábio com palavras vãs e encherá o peito com vento leste. Ele acusa Jó de usar a boca não para a sabedoria, mas para destruir. Tu anulas o temor e diminuis a devoção a Deus com teus discursos. Para Elifaz, as palavras de Jó revelam culpa, não justiça. Teus próprios lábios te condenam, não eu. Tua própria boca testemunha contra ti. Ele se ofende com a ousadia de Jó diante de Deus. És tu o primeiro homem que nasceu? Estavas tu antes dos montes? Elifaz acusa Jó de desprezar o ensino, de se achar acima dos outros. Ouviste o conselho secreto de Deus? Tens a sabedoria só para ti? E então, como se fosse um mestre, ele descreve o destino dos ímpios. O perverso sofre dores todos os seus dias. Ele ouve sons de terror, vive esperando a espada. Diz que os ímpios desconfiam da própria sombra, vivem com o coração inquieto e morrem sem redenção.
Ele desafiou o Todo-Poderoso, armou-se contra Deus com pescoço rígido e escudo pesado. Elifaz pinta o quadro de um homem rebelde, mas claramente está se referindo a Jó. O ímpio morará em casas desertas, terá colheita amarga e nada levará da sua riqueza. E encerra com frieza: o fogo consumirá sua tenda, seu fruto será vaidade, sua alma será iludida. Porque o engano é a recompensa do ímpio. Ele termina, mas não consola, não entende. E não percebe que, mesmo em silêncio, Deus continua sendo o único juiz. Biel. É que ele tá rotando. Rotando. Jó suspira fundo. As palavras de Elifaz ainda queimam como sal em ferida aberta. Mas ele já não tenta mais ser compreendido. Apenas desabafa. Tenho ouvido muitas coisas como essas. Sois todos consoladores molestos. Ele olha nos olhos dos amigos exausto. Acabarão essas palavras vãs? Ou o que te incita a responder assim? Com ironia ele diz: eu também poderia falar como vós. Biel. Biel. Eu tô gravando. Para de roncar alto. Roncar alto. Porra. Para de roncar alto. Se estivesseis no meu lugar, mas preferiria fortalecer-vos com... Ele tá dormindo agora porque 5 horas ele vai sair pra trabalhar na padaria. a minha boca. Ele crava: mesmo falando, minha dor não cessa. Gente, o vídeo vai sair com o ronco dele, não tem como. Calado, ela não se afasta de mim. Então Jó volta-se a Deus, e como quem sangra por dentro, expõe sua dor. Agora ele me esgotou, desfez toda a minha companhia, rugindo, me despedaçou. Sua dor não é apenas física, é social, é espiritual. Testemunhas estão contra mim, meus amigos se afastaram. Deus me entregou aos ímpios. Ele descreve sua aparência: rosto abatido, olhos afundados, pele enegrecida pela dor. Mas ainda há pureza nas minhas mãos, e a minha oração é sincera. No meio do lamento, Jó tem um lampejo de esperança. Até agora, a terra cobre o meu sangue, mas há alguém no céu que é minha testemunha. Alguém nas alturas que advoga por mim. E ele clama, como quem suplica justiça além da vida. Interceda por mim, o meu defensor, junto a Deus, como alguém intercede pelo amigo. Mas logo, a realidade o arrasta de volta. Contam-se os meus anos com poucos passos, e jamais voltarei. Você já parou para pensar por que tantas empresas pedem seu CPF na nota ou pedem para você avaliar o atendimento? Eu sempre achei que... Jamais voltarei. A voz de Jó agora é fraca, mas ainda firme. Cada palavra parece vir do fundo de um poço escuro. O meu espírito se vai consumindo. Os meus dias se apagam. A sepultura me espera. Ele olha ao redor e não vê consolo, só zombaria. Os zombadores estão comigo. Seus olhos despejam amargura sobre mim. Ele clama por algum tipo de garantia, por alguém que se levante por ele diante de Deus. Dá-me, ó Deus, um penhor contigo. Quem, senão tu, poderá ser minha testemunha? Mas sua esperança parece escorrer pelos dedos. Tu fechaste o coração dos meus amigos para a sabedoria. Por isso não os exaltarás. Ele sente-se como um homem abandonado por todos, até pelos filhos daqueles que despreza.
Fez-me escárnio dos povos, cuspiam-me no rosto sem vergonha. Jó está cansado de lutar, sente-se quebrado por dentro. Os meus olhos se escureceram pela dor, meus membros são como sombra. Mesmo assim, ainda tenta encontrar sentido. Os justos ficarão pasmos disso. O inocente se levantará contra o hipócrita, mas sua esperança se torna cada vez mais frágil. O que me resta de esperança? Quem haverá? E por fim, ele encara o destino com um suspiro resignado. Descerá comigo à sepultura, juntos repousaremos no pó. Bildade se levanta de novo. Agora sua paciência acabou. Seu tom é ríspido, suas palavras afiadas. Até quando falarás desse modo? Por que somos tratados como estúpidos diante de ti? Ele manda Jó calar e diz: então falaremos nós, e a luz brilhará. Mas sua fala não traz luz, traz sentença. O ímpio é arrancado da terra, a luz da sua lâmpada se apaga, seus passos vacilam, cai na própria rede que armou. Bildade descreve a destruição com detalhes. O laço o prende pelo calcanhar. O terror o cerca por todos os lados. A doença devora sua pele. A morte consome seus membros. Ele fala de uma casa vazia, de descendência apagada, de nome esquecido. Não tem lembrança na terra, é empurrado das trevas para fora. Nem raiz, nem ramo, nem memória. Bildade termina sua fala como se lesse a sentença final. Este é o destino do perverso. Este é o lugar de quem não conhece a Deus. Mas diante dele, Jó permanece, ferido, mas vivo, acusado, mas não vencido, silenciado, mas ainda em busca de resposta do céu. Jó se ergue como quem segura a alma com as mãos. Sua voz carrega tristeza, mas agora também um fogo sagrado. Até quando me afligireis com palavras? Já me insultaram 10 vezes. Não vos envergonhais de me esmagar. Ele sente-se tratado como um réu sem defesa. Mesmo que eu tenha errado, o erro é meu, não vos pertence. E então ele declara com dor: Deus me oprimiu, me cercou com seu cerco, tirou-me a glória, arrancou a coroa da minha cabeça. Jó sente-se como casa derrubada, como árvore arrancada pela raiz. Meus irmãos se afastaram, meus conhecidos me esqueceram, meus servos não me reconhecem, minha mulher tem nojo do meu hálito. Até as crianças zombam dele, até seus amigos íntimos se viraram contra ele. Tenho apenas a pele e os ossos, escapei com vida por pouco. E então ele clama aos seus amigos: compadecei-vos de mim, pois a mão de Deus me feriu. Mas ninguém o escuta. Então Jó eleva sua voz ao céu e profetiza sem saber. Quem dera minhas palavras fossem escritas num livro, que fossem esculpidas com ferro e chumbo na rocha para sempre. E então, no meio das cinzas, explode uma luz. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Com os olhos do Espírito, ele vê além da dor. Mesmo que destruam esta pele, na minha carne verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, e não por outro. Jó termina com um aviso: se continuardes a me perseguir, temei pela espada. Pois há juízo e há alguém que julga. Zofar não espera, nem deixa o eco da fé de Jó se firmar. Sua resposta vem rápida e dura. Por isso me apresso a responder. Meu coração me obriga. Ele não discute dor, discute justiça. Desde os tempos antigos se sabe, o júbilo dos perversos é breve, a alegria dos ímpios dura um instante. Zofar compara o ímpio a alguém que engole riqueza, mas logo vomita. Deus faz com que vomite tudo. O que tragou, ele não digerirá. Ele descreve o mal como um veneno escondido na boca. Ainda que doce ao paladar, no ventre se transforma em fel de víboras. O discurso é direto, sem misericórdia. O ímpio constrói riquezas, mas não desfruta delas. O que roubou, ele não pode guardar. Zofar pinta a queda dos ímpios como inevitável, rápida, brutal, sem herança, sem consolo.
Quando estiver para encher o estômago, Deus lançará sobre ele o furor da sua ira. Fugirá do ferro e a flecha transpassará seu corpo. Zofar termina como se pregasse um julgamento final. Os céus revelarão sua iniquidade. A terra se levantará contra ele. Este é o destino que Deus reserva ao perverso. A Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. Mas por que tem hora que eu olho para um cristão que, na verdade, ele parece que não pode nada? O cristão diz eu tudo posso, aí quando você vai ver a realidade, parece que ele não pode nada, a vida tá travada, tá tudo amarrado. Ao perverso, a herança que ele designa. Ele se cala, mas suas palavras pesam mais que o silêncio. Jó ouve, mas seu espírito já não se quebra tão facilmente, porque ele sabe, sua resposta não vem dos homens. Jó respira fundo. A dor ainda está ali, mas agora suas palavras vêm com clareza e desafio. Ouvi atentamente o que vou dizer. Isso será o consolo que me dareis. Ele encara os amigos e solta a verdade. Por que os ímpios vivem? Por que envelhecem e até crescem em poder? Jó descreve o que todos veem, mas ninguém quer admitir. Seus filhos estão seguros, suas casas têm paz, seus rebanhos se multiplicam. Eles cantam ao som do tamboril e passam seus dias em prosperidade. Ele expõe a contradição. Dizem a Deus: afasta-te de nós, não queremos saber dos teus caminhos. Mesmo assim, prosperam. É deles o conselho da sabedoria, ou Deus julga tudo agora? Jó olha para os amigos e desafia. Quantas vezes a lâmpada dos ímpios se apaga? Quantas vezes o desastre os alcança? Ele mostra que o castigo nem sempre cai sobre o perverso imediatamente. Muitas vezes morrem em paz, enterrados com honra, seguidos por multidões até o sepulcro. E então, Jó lança a pergunta que silencia: quem me convencerá do contrário? Ele conclui: vossas respostas são falsidade, e vossas palavras são vento. Elifaz retorna, mas desta vez ele abandona qualquer aparência de gentileza. Agora suas palavras são acusações diretas. Pode o homem ser útil a Deus? Acaso o Todo-Poderoso tem algum lucro com tua justiça? Ele deixa de lado os rodeios. Por causa da tua maldade é que estás sofrendo, Jó. Tua iniquidade não tem fim. E então ele aponta o dedo com acusações pesadas. Sem motivo, tomaste penhor dos teus irmãos. Desnudaste os nus, negaste água ao sedento. Retiveste pão ao faminto. Mandaste embora viúvas com mãos vazias. Segundo Elifaz, o sofrimento de Jó é sentença merecida. Por isso estás cercado de laços, e o pavor te assalta. Ele declara que Deus está nas alturas e vê tudo. Será que podes esconder-te dele? Por acaso ele não enxerga até além das nuvens? Elifaz insiste que Jó está andando pelo caminho dos perversos, os mesmos que foram destruídos subitamente. E então ele oferece um último apelo: reconcilia-te com Deus e terás paz. Recebe a instrução da sua boca, lança o ouro no pó, e o Todo-Poderoso será o teu tesouro. Ele promete restauração se Jó se humilhar. Se te voltares ao Todo-Poderoso, serás edificado. Farás oração e ele te ouvirá, e o que determinares te será firme. Mas Jó não pediu riqueza, pediu justiça. E nisso, os amigos ainda não o ouviram. Jó ergue a voz de novo, mas desta vez não para se defender dos homens, e sim para buscar aquele que permanece em silêncio. Ainda hoje a minha queixa é de rebelião, mas a minha mão reprime o meu gemido. Seu coração clama por um encontro com Deus. Ah, se eu soubesse onde encontrá-lo, iria até o seu tribunal. Jó sonha com um julgamento justo. Apresentaria diante dele a minha causa, encheria minha boca de argumentos, mas não para contender, e sim para ouvir. Saberia o que ele me responderia, entenderia o que me diria. Ele acredita que Deus não o esmagaria. Com certeza me daria atenção.
e o justo estaria seguro diante dele. Mas Jó olha ao redor e não vê Deus. Vou para o oriente e não está lá, para o ocidente e não o percebo. Ao norte, ao sul, nada. E mesmo assim, ele declara com fé firme: mas ele conhece o meu caminho, se me provar, sairei como o ouro. Jó afirma que tem seguido os passos do Senhor. Os seus caminhos guardei, da sua boca não me desviei, suas palavras guardei mais do que o meu pão. Mesmo sem respostas, ele confia. Deus é único. Quem o desviará? O que deseja, isso faz. Mas a grandeza dele o assusta. Por isso me perturbo diante dele. Temo em sua presença. E mesmo assim, ele permanece. Deus derrete meu coração, mas não me destruiu. Jó continua. Agora, ele aponta para o mundo real, onde a injustiça caminha solta. E Deus parece por um momento em silêncio. Vamos começar os 100 dias de BBB e o iFood vai fazer 100 dias de ofertas. iFood? É isso mesmo, 100 dias de BBB. Que o Todo-Poderoso não estabelece tempos de juízo? Por que os que o conhecem não veem seus dias? Ele descreve uma terra onde os maus agem livremente. Removem marcos, roubam rebanhos, espancam órfãos, tomam do pobre até o jumento. Jó vê os inocentes sendo pisados. Os necessitados se escondem como animais selvagens. Dormem nus, sem cobertas. Molham-se com a chuva dos montes. Buscam abrigo entre as rochas. Crianças famintas colhem restos. Trabalhadores pisam uvas, mas morrem de sede. Homens gemem nas cidades e ninguém responde. Deus não presta atenção a essa injustiça. Jó reconhece a ousadia dos perversos. Eles rejeitam a luz. Assassinos se levantam com a aurora. Adúlteros espreitam na sombra. Ladrões agem na escuridão. A noite se torna abrigo para o pecado, mas o dia traz juízo. São como espuma sobre as águas. Sua herança é maldita, são esquecidos como árvores quebradas. Mesmo assim, Jó vê que nem sempre caem logo. Deus os prolonga em segurança. Eles se apoiam e prosperam. Mas tudo tem limite. São exaltados por um tempo, depois caem. São colhidos como espigas maduras. Jó encerra com ousadia: se isso não é verdade, quem me desmentirá? Bildade fala pela última vez. Suas palavras são poucas, mas pesadas, como quem já não tenta convencer, apenas exaltar. Deus é soberano, temível em sua majestade. Ele faz reinar paz nas alturas celestiais. Ele aponta para a grandeza divina. Há limite para os exércitos do céu, sobre quem não brilha a sua luz. E então ele reduz o homem ao pó. Como... E, gente, eu acho que eu vou fazer parte 1, ou parte 2 e parte 3, tá? Essa aqui é a parte 2, amanhã é a parte 3, tá bom? Porque depois daqui eu vou editar, vou fazer o que eu posso fazer pra poder postar, entendeu? Não vou postar, tipo assim, bonito, perfeito, porque é pelo celular, então é difícil, né, a gente botar aquelas um monte de coisa aqui que vocês verem em outros redes. Então eu vou fazer a parte 2 e amanhã eu faço a parte 3, tá bom? Só isso mesmo. É que no dia 19 ou até dia 27 desse mês vou fazer um vídeo diferente. Não é reagindo nada, é sobre o que eu vou receber, o que eu comprei pra mim mesmo, entendeu? Pra eu poder postar melhor os vídeos. Aí eu vou gravar pra vocês verem o que é. Não vou dar spoiler, porque não gosto de spoiler. Então, eu gosto de gravar quando... É tipo assim, quando eu recebo, eu gravo. Eu vou gravar. Vocês vão ver. Pode o homem ser justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce da mulher? Ele olha para o céu e conclui: se até a lua não brilha com pureza e as estrelas não são puras aos olhos dele, quanto menos o homem, verme, filho do pó.
Bildade se cala. Não há acusação direta, apenas a lembrança de que diante de Deus todos são pequenos. Mas Jó ainda espera mais do que silêncio e comparação. Ele espera justiça e um encontro com o Deus que vê tudo. Jó responde, mas não com lamento, com admiração e reverência. Quão grande ajuda tens dado ao fraco e como tens socorrido o braço sem força. Ele diz com ironia aos amigos, mas logo sua voz se volta para o alto. Ele contempla o invisível e descreve o inatingível. Os mortos estremecem debaixo das águas. O Sheol está nu diante de Deus. O Abadom não tem cobertura. Ele fala do Deus que sustenta tudo com o invisível. Estende o norte sobre o vazio. Suspende a terra sobre o nada. Com poesia e poder, Jó declara, envolve as águas em suas nuvens, mas elas não se rasgam. Encobre a face da lua. Traça um círculo na face das águas. Ele aponta o limite entre luz e trevas, onde o universo dobra o joelho diante da glória. As colunas do céu tremem e se espantam com a sua repreensão. Ele olha para o mar e vê o dedo de Deus. Com o seu poder, acalma o mar. Com a sua sabedoria, fere o monstro do abismo. Jó fecha os olhos e confessa. Tudo isso são apenas as bordas dos seus caminhos e o sussurro do que dele ouvimos, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Jó volta a falar. Sua voz não é de desespero, é de convicção. Vive Deus que tirou o meu direito e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma. Ele jura com firmeza. Enquanto houver fôlego em mim e o sopro de Deus estiver no meu nariz, não falarei falsidade, nem usarei meus lábios para engano. E então declara com toda a força da alma, longe de mim dar razão a vós, até que eu morra, não retirarei de mim a minha integridade. Jó segura a justiça como um escudo. Minha justiça me mantém firme. Minha consciência não me repreende por nenhum dos meus dias. Ele olha para o destino dos ímpios e o descreve com frieza. O que resta ao ímpio quando Deus lhe corta a vida, quando sua alma é tirada? Ele responde com imagens duras. Seus filhos não serão socorridos. Sua casa será varrida pela tempestade. Riquezas serão como pó levado pelo vento. Jó descreve a herança do perverso. Terror o persegue, a morte o arrasta. Os céus revelarão sua culpa. A terra se levantará contra ele. E então conclui sem recuar. Esta é a porção do ímpio da parte de Deus, a herança que o Todo-Poderoso lhe destina. Ele permanece em pé, diante dos homens e diante de Deus, ainda esperando resposta, mas sem abrir mão da verdade que carrega no peito. Jó se cala por um instante, mas sua mente mergulha fundo. Ele observa o que o homem é capaz de fazer. O homem cava a terra, explora as profundezas, encontra ouro, prata, ferro e pedras preciosas. Ele desvia rios, abre passagens na escuridão e arranca tesouros escondidos do ventre da terra. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Ele olha ao redor e não encontra resposta. O homem não conhece seu valor. Ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz que não está em mim. O mar declara, aqui não habita. Nem ouro, nem prata, nem safiras, nem o mais puro cristal pode comprá-la. De onde, pois, vem a sabedoria? Jó então aponta para o céu. Deus é quem entende o seu caminho. Só Ele conhece o seu lugar. Ele viu os limites da terra, pesou o vento, determinou a medida das águas. Quando estabeleceu leis para a chuva e caminho para o relâmpago, então viu a sabedoria, a declarou, a preparou e também a examinou. E por fim, Jó declara o que Deus disse ao homem.
O temor do Senhor, isso é sabedoria. E apartar-se do mal, isso é entendimento. Jó se recosta por um momento e deixa a saudade falar mais alto que a dor. Quem me dera ser como nos meses passados, nos dias em que Deus me guardava. Ele relembra a luz divina que o guiava, quando a lâmpada de Deus brilhava sobre minha cabeça. O vídeo vai ficar pelo aqui, tá? Como eu disse, o meu celular não aguenta muito. No primeiro vídeo eu falei isso, no finalzinho do vídeo, tá? E amanhã vai ter a parte 3, que é a final, que eu vou reagir. Aí eu vou trazer outras histórias, tá? Não é só religiosa, como algumas coisas além disso também, tá bom? Como eu gosto de reagir mesmo, eu gosto de reagir Miquita, que é um policial que fica andando pela cidade e ver as pessoas andando com velocidade alta, essas coisas, entendeu? Eu gosto de reagir isso, gosto de reagir história de desenho. Eu vou trazer também, que tem umas histórias que eu já vi bastante boa. E tipo assim, eu não vou trazer rap, essas coisas, porque eu acho que a maioria deles tem direitos autorais, então não vou trazer pro canal. Não gosto. Talvez lá na frente, né? Talvez quando eu quiser ouvir alguma coisa, eu escuto por conta própria. E se vocês quiserem, eu também posso trazer sim, entendeu? E é isso, gente. Eu queria falar isso, tá? E vou deixar o vídeo pelo aqui, porque amanhã eu vou continuar a parte 3, afinal. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Boa noite. E fique com Deus. Esse aqui é a parte 2 do vídeo, como vocês podem ver, que eu tô assim, tem a ver uma coisa com a outra do lado. Isso, cara. Boa noite, tudo bem? Bora, vai passar a bola.